Muito bom dia, Muy buen meus día, amigos. mis Deus amigos. abençoe a Dios los todos bendiga a vocês. todos ustedes. Como eu Cómo me gostaria gustaría que que todas las personas recibieran a la bênção das bendición de bênçãos. las bendiciones. Com licença, minha Con amiga. permiso, mi amiga, Com mi amigo, licença. yo Só um aquí, instantinho. solo un minutico. Esses Esos comentários que entran aquí en vivo, eu tiro, yo sabe por los quê? quito, ¿sabe por qué? Porque entra muita gente intrusa, mucha gente que solo só quer quiere atrapalhar estorbar os los que están buscando buscando oír la palabra de Dios. Então eu tiro Por eso yo por causa saco, disso. por causa de eso. Mas voltando Pero volviendo a la bênção bendición, la das bendición de las bênçãos. bendiciones. Jesús dice, Ele Él es maravilloso, glorioso. E solo quien tiene oídos tem tiene condiciones de tenerlo. Muitas personas dicen así: obispo, yo quiero ser la propia bendición, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero recibir el bautismo con Espíritu Santo. Obispo, yo he hecho ayuno, yo he orado, he pedido, yo he derramado, yo he creído, pero yo no he recibido el Espíritu Santo, yo no recibí el sello de Dios. Yo no recibí el empeño, la garantía de Dios, que es la certeza absoluta. Yo no recibí aún. ¿Por qué, obispo? Preste atención, mi amiga y mi amigo. Aprenda a ser honesto consigo mismo. No sirve de nada que usted sea honesta con los otros, pero consigo misma no. Usted tiene que ser honesta, tiene que ser sincera. Cuando una persona escribe: obispo, yo no recibí el Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo hice esto, yo hice aquello, yo hice ya todo. No hizo. Peor que no hizo. Y lo peor de todo es que esas personas se engañan. Ellas se engañan consigo mismas. Porque si ellas tuviesen creído como Jesús habla, ellas ya habrían recibido el Espíritu Santo. Cuando una persona no recibe el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, es porque ella no creyó. Obispo, espere. Jesús es que está hablando eso, yo no soy. Yo voy a hablar que le voy a mostrar para ustedes. Jesús dice así, olha só. Mire solamente. Quien cree en mí. Quien cree en mí. Mire solamente. Está diciendo cualquier persona. Usted puede ser espiritista, evangélico, católico, budista, musulmano, judío. Sea quien sea, no importa. Si usted cree de verdad, de forma correcta, de forma íntegra, 100%, usted puede ser hasta un pecador, una pecadora. Si usted cree en el Señor Jesús, usted va a ser salva y va a recibir el Espíritu Santo. Es eso lo que Él dice. Él dice para sus discípulos: oiga, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Toda criatura. Quien cree y fuere bautizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Entonces vamos a enfocar aquí la creencia. ¿Qué tipo de creencia es esa que Jesús cobra, exige para que las personas reciban el Espíritu Santo? Él dice así: quien cree en mí, como dice la Escritura. Vea que Jesús deja bien claro: quien cree en mí, como dice la Escritura. No es como dice la iglesia A, B o C, o el obispo A, B o C, el pastor A, B o C. No es como dice la doctrina de la iglesia A, B o C. Nada de eso. Es como dice la Escritura. Está claro.
Então, você tem crido não como diz a Escritura. Provavelmente você se ha enganado com uma crença de acordo com o pastor, o seu pastor. Essa é a realidade. Porque você não recebeu ainda. Porque Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu vientre, do seu interior. E ele, no versículo seguinte, diz: e isto, ele disse, do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele cresceram, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Mas depois que Jesus foi glorificado, ressuscitou e foi glorificado, aí sim, depois que ele foi glorificado, ele ascendeu aos céus e se sentou à direita de Deus Padre. Aí ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre todos os que creem nele, de acordo com a Escritura, não de acordo com a doutrina A, B ou D. Você tem que entender, minha amiga e meu amigo, que a crença em Jesus envolve muito mais que simplesmente confiar em Jesus. Eu vou explicar isso com detalhes para que não deixe margem de dúvida. Uma coisa é você confiar, outra coisa é você crer em Jesus. Quando? Presta atenção. Quando Esther e eu começamos a namorar, nós creíamos uno no outro. Fomos acreditando, cultivamos um crédito uno no outro. Um acreditava na palavra do outro. E isso foi indo. Entre el namoro, el noviazgo y matrimonio fueron 8 meses. Entonces, cuando nosotros nos casamos, quando nosotros nos amarramos uno al otro por el matrimonio, ahí sí, nosotros creemos de hecho y de verdad uno en el otro. Entonces, cuando la persona acredita em Jesus, ela crê en el pastor, ela crê en el fulano, en el beltrano, ela crê na Bíblia, crê em todo, mas quando ela crê, então ela se entrega de corpo, alma e espírito, ela se entrega 100%. Então, quando nós nos casamos, na lua de mel foi selado esse casamento. A lua de mel é o que sela o casamento de los novios. Selou. Naqueles momentos, nós nos adentramos uno en el otro y quedó sellado nuestro matrimonio, nuestro compromiso, nuestra palabra empeñada allá en el altar delante de Dios. Entonces, a partir de ahí, nosotros viviríamos uno para el otro. Entonces, el madre, el padre, los parientes, los amigos, quien quiera que sea, ya no hacían más parte de nuestra vida. Nuestra vida ahora era ella y yo y ella. Sobre todo, primero Dios. Primero Dios. Después, uno para el otro. Isso é crença. Quando nosotros creemos en Jesús, nos casamos con Él, entregamos la vida para Él. E Ele torna-se o primeiro em nossa vida. Primeiro que madre, padre, mulher, hijos, marido. Primeiro do que tudo. Primeiro do que tudo. Dinheiro, posição, diploma, profissão, sonhos. Essa é a verdade, amiga e amigo. Creer en el Señor Jesús envuelve imaginación. Usted cree en alguien que usted no ve, usted no toca, usted no siente, mas você cree
porque Ele prometeu. Você crê na palavra dele, você crê nele. Você crê nele, você crê na palavra dele. Então você só quer fazer o que está escrito de acordo com a palavra de Deus. Essa é a crença que salva. Essa é a crença que faz que a pessoa receba o Espírito Santo. E sabe o que eu tenho visto? E os testemunhos que hemos colocado em nossa programação aqui, vocês podem ver pessoas que eram da pá virada, do pueblo, pessoas que eram perdidas, pessoas que não tinham nenhuma forma, para o mundo não havia mais maneira para eles, pessoas que estavam destinadas ao inferno. Mas essas pessoas vieram, às vezes nem na Igreja Universal vieram. Ouviram a palavra dentro da prisão. Ouviram a palavra dentro da prisão. E na prisão, essas pessoas acharam um lugar onde se pudieram arrodillar e entregaram suas vidas para Jesus. Dizendo: oh Jesus, eu decido entregar toda a minha vida para ti. Eu decido abandonar meus pecados, a minha vida de crimes. Eu decido tudo o que o Senhor quer. Eu estou pronto para fazer. Eu estou disposta para obedecer ao Senhor sobre qualquer circunstância, qualquer que seja a circunstância. Eu vou obedecer. Mas eu pido que o Senhor me dê tu Espírito. O Espírito Santo vem sobre essa pessoa. Vem. E ainda a pessoa não foi nem batizada mais água. Nem nas águas. Porque há também essa crença, essa fé. Às vezes a pessoa não foi nem batizada nas águas, que é um compromisso público, mas o mais importante aqui é o sepultamento da sua velha natureza, do seu eu, do seu egoísmo. O batismo é um sepultamento. Enterra-se a pessoa velha para que nasça uma nova pessoa, uma nova criatura. Normalmente, o bautismo com o Espírito Santo é feito depois do bautismo nas águas. Você veja que Jesus foi batizado nas águas e depois recebeu o Espírito Santo. Esse é o modus operandi do batismo com o Espírito Santo. Mas quando a entrega é tão sincera, é tão forte, é tão 100%, então não há, a pessoa não dá chance a Deus de pensar, será que eu vou llenar meu filho com o Espírito Santo? Não dá nem tempo, porque a entrega é tão grande, tão total, é tão fervorosa, tão sincera, que ele vem imediatamente. É como nós costumamos dizer, toma lá da cá, com Deus é assim. Então você dá toda a sua vida, 100%, então Deus te dá toda a vida dele, que é o Espírito Santo. Isso acontece normalmente no altar, mas não necessariamente no altar. Qualquer que seja o local onde você estiver, qualquer que seja o local, em sua casa, no trabalho, na rua, no hospital, no presídio, onde quer que você estiver, se você acha um lugarzinho privado e você faz a entrega total de todo o seu pensamento, com todas as suas forças, de todo o seu coração, 100% você se entrega. Como a lua de mel. A lua de mel como é que é? A lua de mel é isso. Um passa a conhecer ao outro por inteiro. Os dois se desnudam e não há mais segredo um para com o outro. Há uma entrega total, sem reserva. E assim é com Deus. Se você entrega a sua vida a Jesus, Ele tem que ser o primeiro em sua vida. Você tem que crer nele de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu pensamento. Quando você se entrega, as pessoas se entregam umas para as outras com maior facilidade.
numa balada, baile, as pessoas se entregam, as mulheres se entregam para os homens e vice-versa, e etc. Elas se entregam com facilidade. Mas para entregar sua vida para Jesus, a vezes a pessoa pensa que é fácil, mas não é. Porque ela mesma não quer abandonar, ela não quer deixar os pecados. Quando você entrega a sua vida, obviamente você tem que deixar seus pecados, você tem que deixar suas manias, tem que deixar seus vícios, tem que deixar todo. E quando você determina diante de Deus, eu vou deixar de usar drogas, eu vou deixar de usar meu corpo na prostituição, eu vou deixar a pornografia, vou deixar tudo o que não serve, tudo o que é errado, eu vou deixar os meus amigos, inimigos da onça, eu vou deixar tudo para trás. E eu vou seguir a ti, vou servir a ti com todas as minhas forças, de todo o meu coração. Eu pido apenas que o Senhor me ajude e que o Espírito Santo venha sobre essa pessoa para dar-lhe força para que ela vença as tentações. Então essa é a crença prática. Porque não adianta você... Eu posso falar por mim. Eu não posso falar por mim. Quando eu tinha 18 anos, eu frequentava a igreja. E todas as vezes que o pastor perguntava quem quer entregar sua vida para Jesus, quede de pé. Eu quedei de pé. Vem aqui na frente. Eu ia na frente. Eu entregava. Naquele momento, uma fé emotiva me fazia entregar minha vida. Mas quando eu saía dali, eu pegava minha vida de volta. Agarrava minha vida de volta e seguia vivendo no pecado, nos errores. Até que houve um dia que eu me entreguei de todo o coração, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, de todo o meu pensamento. Eu hice de mi Senhor Jesus o único em minha vida, o primeiro em minha vida. E isso já foi com 19 anos. Queria dizer, eu llevé mais de um ano para que isso se procediera. Então, minha amiga, meu amigo, Jesus está dizendo aqui, não de nada chegar com conversações. Mas bispo, eu já fiz isso, não venha me trazer desculpas. Não venha a trazer-me desculpas. Porque se você tem que dar desculpas para Jesus, será que está errado, você está certo? Será que você entregou mesmo e ele não viu essa entrega? Isso não existe. Porque toma lá da cá. À medida que você se entrega, ele também se entrega também para você. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Por favor. Crer no Senhor Jesus é entregar-se de maneira incondicional, total, 100%, sem voltas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu interior. Isso tem que acontecer. Isso tem que suceder com você. Bispo, mas eu falo em línguas. Eu falo em línguas. E aí? Se não flui rios de água viva, rios de água viva através de você, as línguas que você habla são línguas do inferno, dos anjos do inferno, de los ángeles del infierno. Não é a língua dos ángeles celestiales. Não se iluda, não se engane, minha amiga, meu amigo. Eu lhe estou falando a você a pura realidade. Eu sei que dói, eu sei que duele. Eu sou muito bruto, grosso. Eu sou muito bruto, grueso. Comigo não há mimimi, não há mais. Nada disso. Ou isso não é. Se você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. E como é que eu sei que eu creio? Pois quando você recebe. Você recebe quando você crê. E quando você crê, quando você recebe, o Espírito Santo testifica, confirma dentro de você que você recebeu. Não necessita que nada lhe diga, você tem o Espírito Santo. Não. Você não necessita perguntar-lhe a nadie, porque o próprio Espírito Santo confirma, testifica dentro de você que Ele está contigo. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então você pode ler esse texto que a crença que Jesus exige para receber o Espírito Santo, ela
depende exclusivamente da persona de cada um de nós. Então, há pessoas que estão na igreja, que eu conosco, que estão dentro das igrejas, que fingem que reciben o Espírito Santo, têm a cara hipócrita de fingir. Essas então são hipócritas. Essas pessoas estão cometendo um grave erro, um erro crasso, erro gravíssimo, porque estão fingindo ter o Espírito Santo. E elas não vão receber nunca, enquanto elas não reconozcan, oiga, desculpe, perdone, mi padre, eu he sido hipócrita, eu he fingido, eu tenho vergüenza de que as pessoas sepan que não fui bautizado com o Espírito Santo. Por isso que eu digo que eu sou, mas eu não sou, eu tenho certeza de que não sou. Essa é a realidade. Porque quem é bautizado com o Espírito Santo flui rios de água viva. Rios de água viva significa quando você habla e su hablar é divina, su hablar hace bien a las personas. Su hablar trae vida, trae paz para las personas. Pero usted dice que tiene el Espíritu Santo, dice que habla en lenguas extrañas, pero su hablar solo trae disgusto, tristeza y malestar. Entonces, usted no tiene el Espíritu Santo. Você sabia? Eu vi um vídeo em que até o papagaio falava em línguas estranhas. Você já viu? Está aí na internet. O papagaio falando em línguas estranhas, porque o papagaio imita. Estava imitando a dueña dele. Ele falando em línguas estranhas. Quer dizer, isso é uma aberração. Então, falar em língua estranha não é señal del recibimiento con el Espíritu Santo. La señal del recibimiento con el Espíritu Santo es el fluir del Espíritu a través de ustedes. Usted pasa vida para las personas que están viviendo quase no pé na cova. Con un pie en la cueva. Usted pasa vida, usted da vida para las personas que están muriendo. Isso aqui é o Espírito Santo. Entendeu? Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como diz o Bispo Macedo, não. É como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, quer dizer, do seu interior. E isto ele disse a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Então nós temos o direito, nós estamos vivendo na época do derramamento do Espírito Santo. Não recebe quem não crê. Quem crê recebe, quem não crê não recebe. E não venha com aquele papo furado de dizer: eu creio, eu crio. Se você cresce, você receberia. Mas porque você não creu, você não recebeu. Só isso. É duro, é muito duro, mas é a verdade. É isso que está escrito. Você pode ler isso em João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, versículos 38 e 39. Eu vou deixar aí registrado para que, se você se esquecer, poder procurar. Tá bom? Deus abençoe a vocês. E olha, uma coisa. Domingo agora, nós vamos ter o dia do provar a Deus. Nós vamos provar a Deus, fazer uma prova com Deus. É uma boa oportunidade para você provar a Deus. Porque nesse domingo, se você vier em uma igreja universal do Reino de Deus, você vá até o altar, coloca a sua vida ali e faça uma prova com Deus. Ó Deus, eu vim trazer toda a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter. Eu quero colocar tudo neste altar.
E se você fizer essa oração com sinceridade, não precisa demorar, não. Pode ser rápido e objetivo, que o Espírito Santo vai vir com você também rápido e objetivamente. Tá bom? Esse domingo agora promete haver um grande avivamento na igreja com o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que ainda não receberam, mas estão crendo e agora têm como saber entregar a vida 100% para Jesus. Ele tem que ser o primeiro. Amém? Deus abençoe vocês todos, em nome do Senhor Jesus.